Boa noite. Abram, por favor, as Bíblias em Mateus, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 5, capítulo 6, do versículo 5 até o 13. A palavra diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E essa é a palavra do Senhor. Muito propício falar sobre a oração do Pai Nosso no dia da igreja perseguida. Mas antes eu quero orar com você e a gente vai pedir a bênção de Deus sobre nós. Durante esse tempo que a gente vai abrir, não vai ser um tempo muito longo, mas eu queria ter um tempo de reflexão nessa passagem com vocês. Vamos orar. Pai, abençoa a Tua palavra, que é viva, eficaz, e que ela fale conosco de maneira profunda por meio da exposição e aplicação dela. Usa o Teu Espírito para nos dirigir enquanto olhamos para esse texto. E que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje encerrando a nossa série sobre oração. E temos que encerrar a nossa série de oração falando sobre a maior das orações, a oração do Pai Nosso. Então a gente veio olhando uma série de orações que estão registradas na Bíblia durante esses 2 últimos meses, os meses de abril e o mês de maio. E foi uma jornada extremamente edificante, pelo menos para mim, espero que tenha sido para você, porque nós vimos o que é a oração. E a gente descobriu nessa jornada que oração não é uma chavinha, um abracadabra gospel que nos dá o poder de manipular o mundo espiritual a nosso favor. Oração está bem longe disso. Oração não é um misticismo. Oração não é um abracadabra, não é um abre-te sésamo. Oração é um movimento do cristão em busca do seu Deus, que visa ele se conformar com a vontade do seu Deus e não o contrário. Também a gente descobriu que oração não é uma torcida, daquela assim, torcida, né? Que a gente vai para o jogo e fica lá torcendo para o nosso time ganhar. Às vezes a gente acha que oração é assim, né? Aquele pessoal que, especialmente quando o pessoal está doente, chegam para mim e falam: pastor, minha sogra está doente, meu sogro está doente, meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei o que, está doente. Ora aí. Esse ora aí é quase um torce aí, pastor, para ficar tudo bem. Porque tem gente que acha que oração é uma torcida, é um pensamento positivo, é um evangélico, né? Manda energia. Então, se oração não é mística, o abracadabra para eu manipular o mundo espiritual ao meu favor, se oração não é aquela torcida, o que é a oração? Eu quero propor para você essa noite que oração é pregar para a gente mesmo, com Deus ouvindo. Oração é a gente falar para a gente mesmo, tendo Deus como nossa audiência. Oração é falar verdades que se encontram na palavra de Deus, que são verdades dadas por Deus,
em que às vezes a gente tem que pregar para a gente mesmo, tendo Deus como nossa audiência. Porque Deus não precisa ser informado, como acabamos de ler no texto, sobre as coisas que nós precisamos. Deus não precisa, Deus não está curioso, Deus não tem aquela curiosidade que, por exemplo, o pastor tem quando ele chega para alguém da igreja e fala assim: ei, irmão, como é que você está? De fato tem um interesse, tem uma curiosidade, o que está acontecendo, né? Deus não tem essa curiosidade porque Ele sabe tudo que está acontecendo, Ele sabe tudo que nós necessitamos. Então a gente não ora para informar a Deus, a gente ora para sermos edificados. E deixe-me explicar o que eu estou querendo dizer. Existem duas formas de oração, que aqui eu quero começar a conversar com você, que é essa oração que o texto fala para nós, que eu estou chamando aqui de oração dos hipócritas. A oração do hipócrita é uma oração vazia. Vazia em si mesma. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 5, Ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E como é que são os hipócritas? Bom, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Ou seja, a oração hipócrita depende da posição, depende do glamour religioso, depende daquilo que é a ostentação gospel. E eu vou explicar para você o que é a ostentação gospel. A ostentação gospel é aquele tipo de gente que gosta de falar difícil, que gosta de pôr o manto religioso e fala: eu sou isso, sou bispo, sou pastor, sou evangelista, sou aquilo outro. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas, e eles gostam de dar carteirada, e eles são indivíduos que acham que serão ouvidos por causa da postura e do título ou da posição que eventualmente eles têm. Não vai ser isso. Quando você orar, vá para o seu quarto e fecha a porta. É exatamente o oposto. A gente não ora para parecer espiritual. A gente, sendo espiritual, ora. Deu para entender? A oração do hipócrita é aquela oração que ele faz para todo mundo ver, porque ele quer parecer espiritual. Ele quer passar aquela imagem daquilo que ele não é. Ele é uma personagem. Ele é um indivíduo que é um ator, uma atriz no meio do povo fazendo o seu papel. De quê? De religioso. De alguém que quer aparentar aquela imagem de que ele é um indivíduo que está bem com Deus, está bem conectado com Deus. Não. A gente não ora para mostrar que a gente está conectado com Deus. A gente ora porque a gente quer estar conectado com Deus, independente de quem vê ou quem não vê. Por isso que o Senhor Jesus diz que a oração que é a oração do cristão é aquela que a gente faz de portas fechadas. Essa é a oração dos hipócritas. É uma oração vazia de ser. E interessante, ela é vazia também de palavras, porque ele diz assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. É o pagão que canta poderoso Deus 50 vezes. E repete. Deu para entender? E fica lá 50 vezes cantando poderoso Deus. Porque ele acha que ele vai ser ouvido. É o que o texto está falando. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas. É o pagão que gosta de mantra gospel. É o pagão que vai para o louvorzão e canta Deus Supremo 25 vezes 5. Que passa 40 minutos louvando uma frase, dizendo uma frase. Isso é paganismo, segundo o Senhor Jesus Cristo. E a igreja evangélica brasileira ela é extremamente pagã. Porque ela acha que ela vai ser ouvida porque ela muito repete, ela muito canta, ela muito levanta a mão, ela muito faz isso e aquilo. Não, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Isso é coisa de pagão, diz o Senhor Jesus, e não coisa de cristão. Sabe por que pagão precisa repetir muito o que fala? Porque é vazio no seu discurso. Gente vazia no seu discurso e rasa no conhecimento do seu Deus, sempre vai ficar repetindo as mesmas coisas várias vezes. Porque não consegue aprofundar e articular
os conceitos que tem, a experiência que tem com Deus, o seu conhecimento da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, então, esse indivíduo, porque ele não consegue ter articulação, profundidade, ele não tem uma experiência para valer com o seu Deus, ele fica lá repetindo o poderoso Deus 25 vezes. Porque isso é o que sai. Pedir para sair uma coisinha um pouquinho mais bem articulada, não sai. E acredite, a igreja evangélica brasileira está nesse pé. O pé de conseguir cantar somente coisas e orar coisas com a mesma palavra e ficar lá, falando e falando. Se oração não é isso, não é ficar repetindo, não é mantra, não é subir num monte e ficar lá, gemer. O que é oração? Aí o Senhor Jesus Cristo ensina o que é oração. Ele diz o seguinte, versículo 9, vocês orem assim. Vocês orem assim. Embora muita gente diga na igreja evangélica que o importante é a intenção, o importante é o que você vai fazer lá com o teu bom coração, o importante é a boa intenção. No discurso do evangelho e no discurso bíblico não tem esse negócio de boa intenção, não. Tem que ter um jeito, tem um jeito de adorar, tem um jeito de orar, tem um jeito de falar com Deus, tem um jeito de se aproximar do Senhor. Não tem essa conversa de boa intenção. Boa intenção não é conversa de cristão. Porque cristão é chamado a conhecer o seu Deus e saber o que faz diante do seu Deus, saber o que ora ao Senhor, saber o que canta ao Senhor. Boa intenção é quem improvisa, é quem não tem profundidade. Quem é da boa intenção é o pagão. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, tem um jeito de orar. E aí ele vai recitar a oração do Pai Nosso. E eu vou começar já aqui, eu não tenho muitas delongas, se você quiser anotar, você pode anotar. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração paradoxal. Eu quero que você saia daqui essa noite com isso. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração paradoxal. Essa oração, ela tem basicamente 6 pedidos. E eu vou tratar aqui como 2 tríades. 3 e 3. Ela tem 3 pedidos iniciais e 3 pedidos finais. Eu vou mostrar para você quais são esses pedidos. O primeiro pedido diz assim, santificado seja o teu nome. O segundo pedido seja feita a tua vontade. E o terceiro pedido, venha o teu reino. Na verdade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, para você entender quais são os 3 primeiros pedidos dessa oração, de novo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esses são os 3 primeiros pedidos. Os 3 últimos pedidos são muito simples. Dá-nos hoje o pão nosso, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal. É para entender? 3 e 3. É interessante que essa oração, ela é paradoxal, porque ela lida com elementos que eu acho sensacionais. Ela fala da grandeza, ela fala da profundidade, do saber, do reino, da santificação do nome de Deus, da adoração, mas também fala do pão da mesa, mas também fala da tentação do dia a dia, mas também fala daquilo que é do cotidiano, que tem poeira da vida. Essa oração, ela é paradoxal por isso, porque aquele que ora essa oração, ele precisa ter uma visão equilibrada da sua caminhada com Deus. Porque a sua caminhada com Deus não é só sobre a glória, a santidade, a adoração, as coisas lá etéreas e soberanas do céu.
Mas também não é só sobre o pão, o emprego, a tentação, o chefe que está pegando no meu pé, o mal que está vindo sobre mim. E acredite, meu querido irmão e minha querida irmã, nós vivemos num pêndulo entre essas duas coisas. As coisas celestiais, etéreas, o teu nome seja santificado, o teu venha o teu reino, a tua vontade, Senhor. E tem aqueles crentes que estão só no, Deus, eu quero meu emprego, Deus, eu quero meu trabalho, Deus, eu quero a minha bênção, Deus, o meu chefe, Deus, o meu filho desobediente, Deus, o meu casamento bagunçado, Deus, as minhas finanças. O que eu estou querendo propor para você é que a oração do Pai Nosso, ela é por ser paradoxal, por nos dar esses dois cenários, o cenário do transcendente, o cenário do imanente, o cenário do distante, o cenário do que está perto, nos dá o equilíbrio para encarar a vida. Porque, de novo, quem fica só com a cabeça no céu, não age na terra. E quem fica só com a cabeça na terra, não tem a perspectiva da glória de Deus no céu. Deu para entender? Então é muito comum você encontrar esses dois tipos de cristãos. Aquele cristão que fica só com a cabeça no céu, vamos para a vigília, vamos para o louvorzão, vamos lá para o culto, para o estudo bíblico, e não sei o quê, aí pede para ele trazer uma cesta básica que seja para uma família pobre da igreja, esquece. Aí, do outro lado, tem aquele que só traz cesta básica. Não, porque nós temos os pobres, nós temos as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas desempregadas, o pão, a tentação, as coisas, e fica só lá. E esquece da soberania de Deus. E esquece que há um Deus que tem um nome a ser santificado no meio do seu povo, que tem um reino a ser estabelecido na terra, que tem uma vontade a ser obedecida. E aí você tem esses dois tipos de cristãos. Quando vem o Senhor Jesus dizendo, vocês precisam ter a cabeça no céu, sem desprezar as coisas terrenas. E vocês precisam lidar com as coisas terrenas, sem perder a perspectiva de que há um Pai que cuida de todas as coisas no céu. Essa é uma oração paradoxal. Aí a pergunta que eu vim para fazer para você hoje é, você está com a cabeça mais onde hoje? Você está com a cabeça mais nas suas coisinhas aqui? O meu pão nosso, o meu perdão, a minha angústia, o meu patrão e as minhas coisas? Ou você está mais aqui, a tua vontade, não sei o que, banana. Acredite, estamos sempre lidando com essa tensão de um lado para o outro. Essa é uma oração paradoxal. E por ser paradoxal, ela nos bota um eixo de equilíbrio. E diz, vocês devem orar assim, considerando que há um Pai, que tem uma vontade, que tem um reino, que é um Deus santo. E existe o real, e tem o pão. Tem o perdão das falhas, das tentações. Tem o mal que bate à nossa porta, aquelas coisas que nos incomodam. E eu acho notável nesse texto, e essa daqui é uma proposta de um indivíduo chamado John Stott, ele fala uma coisa que eu acho sensacional, ele diz o seguinte, ele fala que é só orando assim que a gente consegue ter uma visão real das coisas. E eu vou explicar para você. Se a gente fica só com a cabeça no céu, esse negócio de Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é um negócio distante, né? É um negócio longe, é um negócio que... santificado seja o teu, o que isso significa, né? Como é que eu vou lidar? O teu reino, a tua vontade, é um negócio longe, distante. Aí o John Stott vem e explica para a gente, para que a gente possa se engajar com o processo de santificação do nome de Deus no meio do povo. O que significa santificado seja o teu nome? Significa honrado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, valorizado seja o teu nome. Que o teu nome esteja em primeiro lugar na nossa vida, que a tua glória seja aquilo que seja mais importante para nós.
Mas para alguém se envolver com a santificação do nome de Deus, para alguém se engajar com a manifestação do reino de Deus na terra, ou para alguém conseguir viver a boa e agradável vontade de Deus, precisa de 3 coisas: saúde, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisa de esperança. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, porque a gente não aguenta, não conseguimos viver com esse senso de culpa e de angústia 24 horas por dia. Preciso da esperança que é na cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal, porque se a gente tiver saúde, se a gente tiver esperança no perdão das nossas ofensas, e se a gente tiver a certeza do livramento do mal, vamos poder nos envolver com a santificação do Teu nome, com o sinalizar do Teu reino na terra, e vamos poder nos envolver com a manifestação da Tua vontade sobre todas as coisas. Uma coisa completa a outra, embora sejam completamente paradoxais. Agora, você deve estar pensando assim: Isaac, você teologizou, foi longe e tudo mais, agora o que isso tem a ver com a minha vida? É que a gente pede pão, não para a gente matar a nossa fome. A gente pede pão para que a gente tenha forças para se envolver com o processo de santificação do nome de Deus na nossa vida. A gente pede perdão, não para que a gente fique livre de angústias e de culpa, mas porque a gente possa ser instrumento de Deus na sinalização do seu reino na terra. E a gente pede livramento do mal, não porque a gente tem medo do cara que pode colocar uma arma na nossa cara na saída aqui do prédio, mas porque a gente quer ver a vontade de Deus estabelecida em tudo e em todos. É uma oração paradoxal. O que é que você está orando? As orações que você está fazendo estão pedindo aquilo que você precisa para se envolver com a obra, com o nome de Deus, com a vontade de Deus e com o reino de Deus. É isso que o Salmo, é isso que a oração do Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós. Agora, essa não é somente uma oração paradoxal. Eu quero chamar essa oração também de uma oração corporativa. Essa é uma oração corporativa. Olha comigo algumas coisas interessantes. Pai nosso. Não é pai meu, não é pai do meu vizinho, não é pai do meu irmão, é pai nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos hoje o nosso pão. Aí? Perdoa as nossas dívidas, os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Sempre plural. Aí tem 2 jeitos de você ler esse nossos aqui na nossa vida, na igreja. 2 jeitos de ler esse daqui. O primeiro jeito de ler é o jeito egoísta. Então, por exemplo, como é que é o jeito egoísta de ler? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é o pão que Deus vai dar para mim e o pão que Deus vai dar para o outro. Tem esse jeito de ler. Agora, tem um jeito certo de ler que é assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão que Ele vai dar e eu vou compartilhar com o meu próximo. Deu para entender? Então você tem um jeito egoísta de ler esse nosso, e você tem um jeito cristão de ler esse nosso. O Pai, Ele é nosso. Então se Ele é nosso, isso significa que eu sou irmão, nós compartilhamos esse Pai. O pão, Ele é nosso, então significa que nós compartilhamos a fome. O perdão, Ele é nosso, então significa que nós 2 somos pecadores. Os devedores são nossos. É por isso que nós os perdoamos. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? A gente ora essa oração do Senhor Jesus como uma oração reza, e a gente acha que não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então dá para mim, dá para o outro, dá para o outro, dá para o outro, e ninguém vai ficar sem pão. Não! Se o pão é nosso, ele precisa ser compartilhado. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos.
Se a dívida é nossa, é a gente que tem que resolver. Os devedores são nossos, é a gente que vai ter que perdoar. Porque essa é uma oração corporativa. Essa é a oração do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração do corpo de Cristo. Onde há um cabeça e muitos membros. Em outras palavras, essa oração está nos ensinando uma coisa muito simples, gente. Não existe espaço para individualismo dentro do corpo de Cristo. A partir do momento que eu compartilhei o Pai, compartilhei o pão, sou tão pecador quanto o meu próximo, tenho tantos devedores quanto o meu próximo, estou na mesma condição que todo o meu próximo, não há mais espaço para individualismo. Hoje eu quero que você aprenda uma palavrinha alemã. Zeitgeist. Repete comigo. Zeitgeist. Zeitgeist é a expressão alemã que quer dizer o espírito de época, ou o espírito da época, o espírito do tempo. E o Zeitgeist do nosso tempo é exatamente o oposto disso daqui. O Zeitgeist do nosso tempo é a privacidade e o individualismo. Nós vivemos um tempo dominado, marcado por privacidade e individualismo. Você quer ver como isso é tão real que a gente nem percebe? Se alguém chegar para você e falar assim, me empresta teu celular, o que você vai fazer? Pô, mas isso é um... Eu ouvi isso de uma pessoa. Isso é um gadget tão pessoal. Por que você quer mexer no meu celular? Porque o celular é meu. As coisas são minhas. A carreira é minha. O dinheiro é meu. A família é minha. O filho é meu. O namorado é meu. A namorada é minha. O noivo é meu. A noiva é minha. O marido é meu. A esposa é minha. A gente vive numa época de um espírito de época completamente antagônico àquilo que o Evangelho está dizendo, aquilo que a oração do Senhor Jesus Cristo está dizendo. Por quê? Porque se esta é uma oração corporativa, somos nós que fazemos essa oração. Não existe mais espaço para individualismo dentro do povo de Deus. Se eu compartilho o Pai, eu compartilho o pão, eu compartilho o resto. Se o Pai é nosso, então o resto é tudo compartilhado. E não é um pai para mim e um pai para o outro. Não, é o mesmo pai que eu compartilho com o outro. Não é um pão para mim e um pão para o outro. É o mesmo pão que eu compartilho com o outro. Não é um perdão para mim e um perdão para o outro. É o mesmo perdão. Porque nós coletivamente pecamos. E então nós somos perdoados. Essa é uma oração corporativa. O que eu estou querendo dizer para você quando eu digo que não há espaço para individualismo na igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu já cansei de ouvir coisas do tipo assim, pastor, não se mete nisso daí, que isso daqui é do meu foro privado. Como é que é, cabra? Isso daqui é do meu foro íntimo, pastor. Falei, não, senhor, você também tem um pai que é meu? Tenho. Então isso daí não é do seu foro íntimo. Não existe foro íntimo e privado no meio do corpo de Cristo. O teu pecado está sujando a minha igreja, isso é problema nosso. Então você calha a sua boca de vir me dizer para mim que isto é foro íntimo. Deu para entender? Um pecado privado contamina um corpo. Agora, uma vitória de um é a vitória de todos. A doença de um é a doença de todos. A saúde de um é a saúde de todos. Tem um comentarista que ele fala, que eu acho sensacional, que uma igreja ela é tão santa quanto o seu membro mais carnal. Deu para entender? Uma igreja, ela é tão santa quanto o seu membro mais carnal. Não interessa se tem 2, 3 gatos pingados lá que os caras jejuam, ora, lê a Bíblia todo dia. Os caras são sensacionais. Uma igreja sempre será santa na medida do seu membro mais carnal. A carnalidade de um afeta a vida do outro.
A santidade de um abençoa o outro. Quer na via negativa, quer na via positiva, não existe espaço para a individualidade no corpo de Cristo. É corporativo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Essa é uma oração que a gente não consegue mais fazer no século 21, em 2018. Porque a gente perdeu o senso de pacto que há entre os irmãos da comunidade de Cristo. A gente perdeu o senso de que nós pertencemos uns aos outros, que nós compartilhamos o mesmo Pai, que nós compartilhamos a mesma fé, nós compartilhamos o mesmo Cristo. E por causa disso, não existe mais foro íntimo no corpo de Cristo. Por último, falei que eu não ia demorar. Essa oração, ela não é somente uma oração paradoxal e não somente uma oração corporativa. Ela, como disse, ela é uma oração, e aqui eu estou usando um termo difícil, e eu vou traduzir, querigmática. É uma proclamação, é uma oração proclamativa. É uma oração que prega, é uma oração que anuncia, é uma oração que fala para outros. Quem ora isso daqui, não somente está orando e falando com Deus e falando para si, quem está ouvindo essa oração, está ouvindo a proclamação do Evangelho. É uma oração, de novo, paradoxal. É uma oração corporativa e é uma oração proclamativa, querigmática. De onde você está tirando isso, pastor? Olha só o finalzinho do texto. Ele diz assim: livra-nos do mal. Por que Deus tem que nos livrar do mal? Por que Deus ele tem que nos dar o pão? Por que Deus ele tem que fazer santificado o seu nome? Por que Deus tem que fazer vir o seu reino? Por que Deus tem que estabelecer a sua vontade? Por que Deus ele tem que fazer tudo isso que a gente está pedindo para Ele? Aí o texto responde isso para a gente. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, por que eu peço para Deus fazer com que o seu nome seja honrado, entesourado, isso é um eufemismo, não, um neologismo, é entesourado, mas é ser honrado, apreciado, adorado. Por que Deus ele tem que fazer vir o reino dele, sinalizar o reino dele que foi estabelecido na cruz? Por que Deus ele tem que fazer a sua vontade manifesta? Por que Deus nos dá o pão nosso? Por que Deus nos perdoa? Por que Deus nos livra do mal? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando pessoas descobrem que há um rei todo-poderoso e glorioso, elas de fato vão ser convidadas a se arrepender dos seus pecados e falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque um dia eu entendi que o domínio sobre todas as coisas é teu. O poder absoluto é teu. A glória para todo sempre
é tua. Essa é uma oração que anuncia para as pessoas que há alguém que domina sobre todas as coisas. Há alguém que tem poder sobre todas as coisas. E, em última análise, alguém que faz todas as coisas para que o seu próprio nome seja glorificado. Uma oração que prega, uma oração que anuncia que há um Senhor sobre tudo e sobre todos. Até sobre aqueles que eventualmente ainda não reconheceram Ele como seu Senhor. Por mais que uma pessoa negue, por mais que uma pessoa diga, eu não pertenço a Deus, Deus tem domínio absoluto sobre a vida daquele que nega ao Senhor. Deus tem domínio absoluto sobre a vida daquele que lhe nega. Então, quando a gente ora isso, a gente não somente faz isso num movimento de corpo, a gente não somente faz isso num movimento de paradoxo, e a gente olha para o céu e olha para a terra, mas a gente anuncia que há um Senhor sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a minha vida e a sua. Abaixe sua cabeça. A pergunta que eu tenho para você, ela é muito simples. Muito, muito simples. Em que medida você tem ponderado sobre essas coisas? Onde é que está o teu coração hoje? Nas coisas celestiais ou nas coisas da terra? Essa oração convida a gente a ter um equilíbrio. Essa oração nos dá substância para a gente orar e fugir do paganismo, de repetir, repetir, repetir. Essa oração nos lembra que nós pertencemos uns aos outros e compartilhamos o mesmo Pai, compartilhamos o mesmo pão, compartilhamos as mesmas bênçãos e o mesmo perdão, compartilhamos o mesmo livramento. E essa oração anuncia que só há um Senhor sobre tudo e sobre todos. Nesse sentido, encerrando essa série sobre oração, eu queria convidar você a orar e falar com o seu Deus, dizendo: Pai, eu entendi. Oração não é para eu mexer o mundo espiritual a meu favor. Oração não é para eu ficar lá torcendo para as coisas acontecerem como eu gostaria que acontecessem. Oração não é um movimento em que eu vou mexer o sobrenatural, vou fazer coisas extraordinárias. Oração é o exercício em que eu falo contigo, e na medida em que eu falo contigo, eu sou transformado por ti. E Pai, depois de 2 meses vendo esse tempo, depois de 2 meses ponderando essas coisas, ajuda-me a orar como o Senhor ensinou. Ajuda-me a ter o foco onde o Senhor espera que eu tenha. E Pai, que a Tua boa mão nos faça um povo só, que compartilha o mesmo Pai, o mesmo pão, o mesmo perdão. Que a Tua boa mão nos faça um povo que proclama que há um Senhor sobre tudo e sobre todos, que rege a nossa vida, e nada vai acontecer fora do Teu plano e da Tua soberania. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua bondade não se retira de nós. E Pai, hoje quando a gente encerra essa jornada refletindo sobre a oração, ajuda-nos, Senhor, a orar como o Senhor Jesus nos ensinou. E que assim a gente possa se render aos Teus pés
sabendo que há um Senhor sobre tudo e sobre todos. E que esse reinado seja válido nas nossas vidas. Na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa profissão, nos nossos trabalhos, naquilo que a gente faz, ou até mesmo naquilo que a gente deixa de fazer. Que o teu reino, o teu poder e a tua glória sejam para ti, para todo sempre. Amém.